Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Altispod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas! Estamos muito animados, o quê? De São Paulo, terra da garoa, que tá dando uma chuva imensa aqui. Vocês não estão... A gente queria tentar mostrar, assim, sabe, uma visão panorâmica de São Paulo, mas tudo bem, eu deixo para a imaginação de vocês. Essa edição especial aqui em São Paulo está sendo oferecida pela Clínica Singular, da Gisele Albuquerque, que é uma psicopedagoga de São José do Rio Preto, uma amiga pessoal, e que está contribuindo, né, para conteúdo de qualidade, informação para as famílias de forma gratuita. Então, se você está aí e não está inscrito no canal, por favor, né? Você está esperando o quê para me dar essa bolinha? Não custa nada. Só se inscreve, deixe seu joinha. Quanto mais vocês participarem, mais o YouTube vai entender a relevância e entregar para aquelas famílias que estão lá sozinhas, né? Passando angústias, agonias, buscando informação. E aqui a gente garante informação de qualidade. Então, roda o VT aí da nossa patrocinadora. Olá, meu nome é Gisele Albuquerque, sou CEO da Clínica Singular Gisele Albuquerque. Há mais de 10 anos atuando na área da saúde e da educação, a Clínica Singular é a realização de um sonho, que surgiu há 5 anos. Sonho este de fazer a diferença na vida do outro. Em nossa clínica, contamos com equipe formada, especializada e supervisionada por mim. Nossos atendimentos vão de 1 a 17 anos. Atuamos na área da avaliação e intervenção precoce, avaliação e intervenção de dificuldades, transtornos do neurodesenvolvimento de aprendizagem, alfabetização clínica, psicopedagogia ABA, neuropsicopedagogia, análise do comportamento aplicada. Contamos com um espaço externo para desenvolver habilidades psicomotoras e o espaço Kids, onde os pequenos podem aguardar brincando. Aqui em nossa clínica, nós temos como missão transformar, de que vale passar por essa vida sem fazer a diferença na vida do outro. É isso, pessoal. Então, para você de Rio Preto e região, que estiver buscando pessoal de pedagogia, que estiver com dificuldade de avaliação, uma criança na parte da escola, busquem a Clínica Singular, tá aí o contato, tá? Para vocês conferirem, a Gi vai atender com o maior amor e carinho todos vocês, tá bom? O nosso bate-papo hoje é um tema muito, muito importante, com uma incidência enorme no autismo, da questão de deficiência intelectual. Quais seriam os sinais precoces e o prognóstico? Né? É um medo, uma angústia muito grande das famílias para quando tem isso, de fato, essa incidência. Tenho que esperar? Eu posso pendurar as chuteiras, né? Então, para saber de como que seria isso, como que seria o tratamento, a abordagem, recebam com muito carinho a neuropsicóloga mais querida deste Brasil, minha gente, Luciana Xavier, uma salva de palmas. Obrigada! Viu que eu tô com um trava-língua aqui agora, mas daqui a pouco flui, gente. Isso mesmo. Obrigada, Mi. Nossa, do Brasil, que honra. Você viu? Ah, mas é. Obrigada. Não, e nisso até, gente, quando eu falo, né, de informação de qualidade, isso eu fico feliz demais quando profissionais do gabarito da Lu, né, de poder trazer aqui, porque na internet a gente tem informação a rodo de tudo quanto é tipo, mas e a qualidade disso, né? Então, falando assim, falsas promessas, é pseudociência, para onde vai minha energia, meu dinheiro de investimento, é o cérebro do meu filho, né? Eu não tenho tempo para ficar fazendo essas experiências todas, né, Lu? Exatamente, nem tempo a perder, né? Então, quando a gente fala em angústia de pais, a gente estava até falando isso aqui antes de começar nos bastidores. Pergunta número 1, meu filho vai falar? É o que a gente mais escuta. Mas a pergunta número 2 é, o meu filho tem deficiência intelectual associada? Né? Então essa é uma angústia muito grande, porque a gente sabe que quando a gente está falando de deficiência intelectual, eu estou falando de um comprometimento maior. Sim. Eu estou falando de uma dificuldade maior na terapêutica, porém, todavia, não estamos falando que não existe o que fazer. Como muitas vezes a gente lê informações imprudentes sobre isso, Mirela. Como se fosse meio que causa perdida. Sim. Gente, isso aí é um tiro de canhão no meio do peito de uma Famílias mãe, que saem chorando das consultas, né? Às vezes com um profissional que não teve tanto tato ali para falar.
né? Então, recentemente eu recebi uma família que disse isso, que o profissional disse, mas tudo bem, pensar assim, compra uma banca de jornal para ele trabalhar nessa banca, ele vai sempre te ajudar na cozinha. Nossa, olha, eu não consigo nem elaborar. É difícil, né? Muito difícil. E aí você está falando de uma criança pequenininha, que foi aonde eu coloquei um pouco de esperança de novo no coração dessa família, porque a neuroplasticidade ela está completamente ativa ali naquela idade, né? Mesmo porque a gente ainda não pode afirmar um diagnóstico de deficiência intelectual antes dos 6 anos. Temos mais essa. Isso é uma coisa muito importante, né, Lu? Por que eu não posso ter esse diagnóstico, assim, essa certeza absoluta antes dos 6? Tá. Eu vou usar uma palavra que não é científica, mas eu acho importante para todo mundo compreender. Perfeito. Eu preciso de uma estabilidade do cérebro para eu afirmar isso. Eu preciso que ele esteja exposto a todos os estímulos, ele receba essa oferta de estímulos que vão vir do meio ambiente para ele. Ele tem 2 grandes marcadores importantes no cérebro, que são, assim, mola propulsora para ele se desenvolver. Aquisição da fala, né? Pensamento é linguagem, está muito relacionado, né? E tem também a questão da alfabetização. Certo. Então, se você puxar pela nossa história da humanidade, tudo começa a mudar quando o homem começa a falar, quando o homem começa a registrar o que ele falava. Tanto que a capacidade de memória e o formato mesmo da caixa craniana mudou muito quando o homem começou a escrever, quando ele começou a registrar. Por quê? Antes disso, ele tinha que guardar na memória, Mi. Então, se você pegar a caixa craniana dos nossos antepassados, dos nossos primatas lá atrás, aqui lobo temporal era maior. Né? Tem até uma brincadeira, a gente fala, parece uma mexerica, porque é mais alargada para cá, né? E conforme a gente adquire a alfabetização, o nosso cérebro dá outro salto de desenvolvimento. Então, antes disso, eu posso falar em sinais. Sabe igual quando a gente fala de sinais de alerta? Né? Mas eu não posso afirmar deficiência intelectual, porque eu tenho que esperar esse cérebro receber todos os estímulos e processar tudo isso e amadurecer, ele vai amadurecer, né? Mas os sinais, eles estão presentes, sim, eles nos preocupam, é uma bola amarela, né? Então tá acesa ali uma luz amarela, e o que nós vamos fazer enquanto equipe terapêutica? Nós vamos estimular, levando em consideração, por exemplo, que essa criança tem um ritmo mais lento para aprender, que ela já não tem os pré-requisitos para postura de aprendiz, não se mantém sentada, não estabelece contato visual, o rastreio visual, que a gente já fez um episódio falando sobre isso. Então, a gente vai instalar esses pré-requisitos. Ou seja, nós vamos continuar ali tratando, batalhando, para que a criança possa se desenvolver, né? E lembrando que deficiência intelectual, existe sim uma capacidade de aprendizado. A gente pode ter um efeito platô? Pode, claro, mas antes disso existe uma capacidade de aprendizagem. Eu ia até perguntar se tem até questão de graus de deficiência intelectual. Uhum. Também é medido por escalas avaliativas? Se resume ao número do QI? Não, ele é medido pela adaptação e funcionalidade dessa pessoa. Tá? O grau de funcionalidade dela e de autonomia. Então, gente, quando a gente está lá com o seu filho pequenininho, que a gente fala, vamos levá-lo à autonomia no futuro. Por quê? Porque isso para a gente é o mais importante. O indivíduo ter o autocuidado, cuidar de si, conseguir cuidar do outro, conseguir estabelecer uma rotina mínima, né, que seja, conseguir ter as noções importantes para poder se adaptar às mais diversas situações e ambientes. Então, a gente vai medir se é uma deficiência intelectual leve, moderada ou severa, esse termo ainda é usado na deficiência intelectual, pelo nível de adaptação, autonomia e funcionalidade desse indivíduo. Que bom que mantiveram esses termos, porque eu praticamente, assim, eu detesto quando fica mudando novas terminologias, porque malemar eu tô, assim, me adaptando e aceitando a parte emocional do que eu tenho que lidar e a galera ali mudando termos. Eu acho até que isso do autismo, nível 1, 2, 3 de suporte, faz muita confusão. Tem muitas pessoas que vêm falar também, acham que o nível 1 é o mais severo. Forte.
Mas já me falaram isso E também, leve, Mirella. moderado e severo é autoexplicativo. Assim, você não precisa florear muito, né? Mas, enfim, que bom que mantiveram isso, porque eu acho que a informação, ainda que seja científica, ela só vai ter aplicabilidade se ela chegar naquela família, né? Porque se fica ali no mundo acadêmico, gente, não, né? É vida real. Então, essa informação tá inteligível para a família brasileira, né? Do tipo, e não só para a galera, estudioso, pesquisador. Tem que sair dessa redoma. É engraçado, né? Porque como a gente trabalha muito próximo dos pacientes, das famílias, a gente faz devolutiva, que é quando você vai devolver todos os resultados dos testes. Eu acho que eu sempre me senti muito nessa obrigação de traduzir aquela linguagem técnica para uma linguagem compreensível por essa família ou por esse paciente, né? E de uma maneira humanizada. Né? Então, mesmo que você vá dar um diagnóstico muito pesado, por exemplo, dentro da área da saúde mental, os diagnósticos que, assim, são mais difíceis realmente da gente dar, por exemplo, da esquizofrenia, né? Então, você vê ali que o indivíduo, ele tá dissociando, né? Ele está cindindo com a realidade, está indo embora e a gente tem que dar esse diagnóstico. Então, mesmo assim, a gente toma sempre muito cuidado, né? E sempre levando em consideração que o prognóstico, nem sempre ele está todinho nas nossas mãos. Ótimo. Tem a participação da família, tem a participação do próprio indivíduo, tem o sistema dele de desenvolvimento, de evolução dentro do tratamento, tem a participação da escola, né? Então, quantas famílias a gente tem, por exemplo, o exemplo da Fátima de Quanti, que eu sempre gosto de citar, né? Então, o Edinho, o filho dela, é uma criança que teve o diagnóstico de autismo associado à deficiência intelectual. Autismo nível 3 de suporte. Né? Isso tanto tempo atrás ainda, né? Que nem tinha todas essas estratégias que tem de intervenção hoje, né? Nada, não se ouvia falar disso, né? E a Fátima batalhou, estimulou, brincou, recortou jogos, ela falou que ela montava os materiais para ele, né? E hoje é um menino que tem aí, a gente sabe que tem uma inteligência preservada, então está afastado o diagnóstico de deficiência intelectual. Porque ele não conseguia se comunicar. Então, provavelmente, o diagnóstico foi dado de forma errônea, né? Num autista não verbal. Isso também é muito importante a gente falar, Mirella. Temos escalas adequadas para os autistas não verbais, né? Mas a falta da comunicação, a dificuldade de comunicação, ela é, sim, um dificultador para nós, profissionais, fazermos o raio-x dessa inteligência. Sim. Né? Ele não sabe, ou ele não compreende, ou ele apenas não consegue expressar aquilo que ele compreendeu. Olha isso, né? Então, por isso que eu digo, o diagnóstico quantitativo, vamos lá estudar a psicometria, ele é super importante. Ficou estabelecido que um QI abaixo de 70 é um QI de deficiência intelectual, tá? Mas, qualitativamente, na minha opinião, a análise qualitativa, ela é soberana sobre a quantitativa. Então, se eu tiver ali numa dúvida, às vezes acontece, aplico prova dos 9, estou ali na dúvida, o qualitativo, para mim, vai ganhar em cima do quantitativo. Tá? Porque um número, ele não me diz nada se esse indivíduo está produtivo, se ele tem um grau de autonomia. Isso. Né? Recentemente, a gente recebeu um rapaz de 25 anos. A mãe disse que ela veio de uma via sacra. Vocês usam muito essas expressões, né? Então, ela falou, eu estou numa via sacra desde que ele tinha 3 anos de idade, na primeira vez que a escola mandou me chamar, que tinha alguma coisa de diferente com ele. Bom, e aí fazendo a testagem com ele, entendendo um pouco da vida dele, essa parte que eu te falei da gente entender o grau de autonomia e de funcionalidade, nós temos escalas que fazem isso. Hoje a gente usa a Vineland 3, que ela é uma escala adaptativa. Então ela vai medir todo o circuito de vida da pessoa, é linda, né? O quanto ele consegue gerenciar a própria vida. Num resumo é isso, tá? E fazendo a Vineland com ele, eu fui assim, abrindo a boca, sabe? O cara gerencia a própria vida, ele tem amigos, ele trabalha com os pais, né? Então, o pai disse assim para mim, olha, ele não deu conta, por exemplo, do caixa, do financeiro da rede de lojas, mas ele dá conta do estoque, e assim, ele faz muito bem.
Antes de acabar um item, tá faltando 10, ele já mandou para o setor de compras, tudo super organizado. Eu comecei a olhar para ali e falei, não, peraí, eu preciso entender melhor. Ele dirige? Dirige. Ele namora? Ah, já tá na 3ª namorada. Né? Então assim, poxa, peraí. Né? E aí ele veio laudado para mim como deficiente intelectual. Tá? Aplicado o VAIS, QI abaixo de 70. Com a criação de vínculo e a gente entendendo tudo isso, levando tudo isso em consideração, primeiro que os QIs dele não eram tão baixos assim, ele tem QIs limítrofes, ele tem inclusive um que está na média inferior, ou seja, um pouquinho abaixo da média do brasileiro. Eu não fechei o diagnóstico dele em DI. Tá? E nem a nova equipe médica que está cuidando dele também concordou. Falou, não, pela funcionalidade dele, a gente não pode dar uma sentença dessa. Né? Só que ele já viveu com essa sentença, desde os 9 anos. Ele teve o diagnóstico de deficiência intelectual aos 9 anos. Né? Bom, resumo da ópera. Melhorou tanto a autoestima dele que ele está matriculado num novo curso, está super animado, porque ele perguntou 100 vezes para a gente, eu posso fazer faculdade? Tem certeza? Eu dou conta de fazer faculdade? Ai, e a gente super estimulou nas atividades e ele está matriculado. Então, olha aí, você muda a vida da pessoa. Muda a vida da pessoa. É isso, a gente não pode nunca subestimar a capacidade de desenvolvimento, né? Aí que eu acho difícil achar o equilíbrio, né? Então, assim, falar disso. Como é deficiência intelectual, isso tem um impacto. Então, eu preciso pensar prioridades de aprendizado, de vida. Eu preciso me reposicionar. A história do copinho. Né? Lembra que a gente já falou sobre o copinho? Sim. Então, assim, eu tenho um copo grande. Eu posso depositar o que eu quiser ali, né? Eu tenho o direito de colocar 500 ml ali. Tô de folga, tô de boa. Mas se eu tenho um copinho pequeno, de 100 ml, eu preciso escolher o que eu vou colocar ali. Então, aí nós temos, por exemplo, um outro exemplo de caso. A mãe que chega com um filho visivelmente uma deficiência intelectual, de novo, aquele nosso olhar qualitativo. Eu bati o olho, eu vi as atividades que ele estava fazendo, que ela me contou como é o dia a dia dele. Temos aí uma hipótese diagnóstica muito grande, relevante de deficiência intelectual. Vou atrás disso nos testes. Mas qual era a intenção da mãe? Eu preciso dele alfabetizado, eu preciso dele na escola, eu quero que ele faça uma faculdade, eu quero que ele tenha uma namorada, eu quero que ele siga a vida dele, sabe? Eu não quero deixar um peso para os irmãos. Então, assim, ela não aceitava o diagnóstico e a limitação dele. Então foram, eu acho que quase um ano, de mais orientação com a mãe, principalmente a mãe, e o trabalho associado com ele, psicopedagoga, mas a gente trabalhando o quê? Atividades de vida diária. Porque imagina, a alfabetização nem entra nessa conta, qualidade de vida. Qualidade de vida. Né? Você tem que pensar, qualidade de vida, o que isso representa, né, na realidade do meu filho? Cara, um autocuidado, uma higiene pessoal. Higiene pessoal. Né? Uma condição de lazer, né? Isso é muito mais importante do que uma escolarização, por exemplo. Então, quando a gente começou a trabalhar com os marcos do desenvolvimento, de novo, traduzir parte técnica para a realidade do paciente. Então, eu pegava os gráficos e mostrava para ela. Olha, uma criança, ela precisa estar tomando banho sozinha, esfregando o cabelo, ela precisa limpar o bumbum até os 7, 8 anos de idade no máximo, né? Ele está com 19. Então, assim, o que é mais importante? Ele aprender a soletrar bola, como você faz esses exercícios com ele repetidamente há quase 20 anos, ou ele aprender a limpar o bumbum? Né? Então, assim, será que é mais importante ele entender que ele não pode sair correndo para atravessar a rua, ou você ter que sair com ele o tempo todo, porque ele está ficando cada vez maior, um menino que estava se desenvolvendo muito fisicamente. Até quando você vai conseguir segurar ele na calçada? Né? Então, ela já estava vivendo uma vida assim, faz 2 semanas que ele não sai, porque como ele foge, Lu, então eu não tenho saído com ele. Então, assim, é necessário alfabetizar esse menino? Não faz sentido, né? Faz apenas naquela maternidade anterior nessa, né? Da maternidade típica que a gente idealizou e que você pode forçar o tanto que você quiser, não vai encaixar nessa realidade tua, independente da tipicidade do grau. É diferente, gente. Sabe, eu vejo assim, as pessoas veem o Arthur, principalmente hoje, o jeito que ele tá desenvolvido, né? E que nem parece, não tá igual. Gente, vocês não têm noção tanto que é diferente. Tipo, não é pouco.
É muito, é um abismo de diferença. E estamos falando de um menino super funcional. Super. Fala linguagem desenvolvida, super bem na escola e tal. E mesmo assim, ele funciona de uma forma completamente diferente que os demais, né? Eu fico lembrando ele nenezinho também. Eu vejo os bebezinhos, famílias típicas, gente, é tão chocante como as coisas só acontecem, sabe? Tipo, vai, com a luz do sol desenvolveu, amanheci com uma nova habilidade. Tipo, e a gente só que não, né? Então, não adianta, a clareza, ela é muito importante pra gente se posicionar. E até mesmo o luto, né? Essa dor que a gente sente, a gente tem que sentir mesmo. São os nossos filhos, não tem como. Se você não tá sentindo essa dor de diagnóstico qualquer, você não entendeu. Você não entendeu. E é porque eu quero que você sofra, tem que sofrer? Não é isso. Mas é que a compreensão, a clareza dessa situação, e inclusive o contato com essa dor, é a única forma de impulsionar, porque muita coisa tem que mudar. Não dá pra gente tentar empurrar com a barriga. Ai, tipo, não. Precisa de uma mudança de vida de todos. Porque vai haver a digestão de tudo isso, né? Por exemplo, essa mãe levou quase 1 ano para digerir. Mas a gente ainda se pega assim, por exemplo, recentemente ela fez uma pergunta. Eu estava passando pela sala de espera, a Mi conhece a clínica, eu estou sempre por ali circulando. E a gente atende uma pequenininha menina que tem síndrome de Down e tem DI leve. O dela, ele tem autismo com DI severa. Tá? Então, é diferente. Aí ela disse assim pra mim, poxa, por que a fulaninha, eu vejo ela aqui já faz umas 4 semanas, ela já tá começando a aprender alguma coisa. É um ritmo mais lento, né, Lu? Mas ela já tá aprendendo. Então, assim, vamos sentar, porque a ficha caiu de novo e aquilo tá doendo de novo. E a gente precisa conversar, né? E ser muito sincera, ser muito clara, mas com muito cuidado. Então, assim, ela é pequena, o cérebro dela é mais neuroplástico. O que é neuroplástico? Vou te explicar. Pode ser que o comprometimento dela seja mais leve do que do fulano, né? Então, nele as coisas já estão mais engessadas, já é mais difícil da gente instalar novas habilidades. Numa criança pequena, é mais fácil de você instalar novas habilidades. Então, eu acho que o luto é uma palavra pesada e ele também não acontece só num período, Mi. Não é só quando você recebe o diagnóstico. Ele vai acontecendo quando as fichas vão caindo. Meio que cíclico. Isso. E quando algumas dificuldades vão surgindo. Eu tenho uma amiga que ela fala, Mi, eu sofro o luto de novo toda vez que eu vou ao parquinho com o meu filho. Porque, tipo, eu tô em casa, tô ali, assim, e a gente tá super feliz com as conquistas dele, ele tá evoluindo. Aí a gente vai no parquinho. Cara, as crianças estão voando, anos-luz. E é sempre muito dolorido. Então, claro que ela celebra todas as conquistas do filho dela. E é importante que ela saiba que não dá para ficar esperando isso dele, né? De ajustar essas expectativas e se reposicionar na vida. Mas é dolorido, gente. É claro lógico, que é. Lógico. É claro que é, né? A gente quer que nosso filho não tenha dificuldade em nada, não é? Lógico. A gente quer que seja tudo lindo, maravilhoso, perfeito. É isso que toda mãe quer para um filho. Então, é sempre dolorido. E a DI, ela é tipo top 1, né, no ranking de preocupações. Demais. Né? É a fala com a DI, porque ela impacta muito na vida da pessoa, no futuro, na preocupação dos pais, quem vai cuidar, quem vai estar com ele. Né? E eu acho que a ADI tem um estigma muito mais pesado ainda. Acho que se o autismo já é um diagnóstico difícil, eu acho que de DI tem um estigma muito ainda de pessimismo, tipo, não tem muito o que fazer, assim, então, né? E, de novo, a gente tá falando de tentar equilibrar as expectativas, que elas têm que estar, assim, compatíveis com a realidade, né, daquele indivíduo, mas não parar de estimular ou de sonhar ou de intervir. Porque senão também não é só aceitação, aí para mim é até negligenciar aquele cérebro que pode sim se desenvolver muito. Sim, porque com a avaliação, o que a gente vai mostrar? Onde estão as lacunas, quais são as dificuldades, mas também quais são as habilidades que estão preservadas. Perfeito. A gente tem que lembrar das habilidades. Tá? Por exemplo, inteligência emocional. Todo mundo esquece dessa parte. Gente, inteligência não é só acadêmica. Não é só leitura, escrita, cálculo mesmo. Matemático. Inteligência, hoje em dia, está sendo considerada, assim, num resumo da ópera, capacidade de resolver problemas. Isso é inteligência.
Capacidade que você tem de se adaptar, de usar os seus recursos em prol de resolver problemas. Agora, vamos para a inteligência emocional. Mesma coisa. Usar os seus recursos para resolver as questões numa relação interpessoal ou numa relação intrapsicológica. Eu comigo mesmo, as minhas questões. Quando a gente para no chuveiro para uma tomada de decisão. Não, porque isso, não, porque aquilo. Não, já sei o que eu vou fazer. Isso é inteligência, né? Então, quando você fala numa criança em sistemas de aprendizagem, você está falando no quê? Aquisição. Eu só considero aprendizagem aquilo que você adquiriu, que você pegou para você. Certo. Né? Então, por isso que a avaliação de inteligência, ela é muito mais do que teste de QI. Ela vai muito além disso. Então, você pode ter uma criança com comprometimentos acadêmicos importantes, mas com inteligência emocional, né? Levemente abaixo da média. Ou seja, ela vai conseguir se virar. Então, isso ampliou muito nos últimos anos, né, Mi? Se a gente pensar até 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente ainda caminhava em cima daquela coisa engessadinha, né? Aí veio a teoria das múltiplas inteligências, aí entrou as habilidades artísticas, criativas. Um alívio, todas essas coisas. Um belo de um alívio, né? Porque aquela visão antiga do que é ser inteligente exclui uma galera, não é mesmo? Exclui. Nossa, é muito ruim não ter, assim, você tem várias outras dessas aptidões não tão reconhecidas, né? Mas, cara, tem um valor tão grande, a gente precisa trazer, né? Valorizar isso. Trazer, então assim, vai ter aquele aluno que vai pegar o conteúdo, vai adquirir e vai fazer uso dele. Inteligência. Tá? Isso para mim também é mais uma definição de inteligência. Quando você adquire, você faz uso desse conteúdo, ou mais do que isso, você amplia esse conteúdo. Então, a Mi me ensinou uma coisa. Nossa, que legal, Mi, não sabia disso. Vou pesquisar. E aí eu ampliei esse conteúdo. Isso também é inteligência, você usar esses recursos. Ampliar vocabulário. Na aba, a gente fala muito sobre generalização. Isso. Né? Aplicar em outros contextos. Então, aí você vê que o indivíduo ele está fazendo a escadinha, ele está evoluindo, ele está se desenvolvendo, né? Isso pode acontecer, já falando aí no prognóstico, isso pode acontecer num caso de DI? Pode acontecer, claro. Só que no DI ele tem uma dificuldade de fixação, Mi. Tá, eu ia perguntar isso da questão do prognóstico, assim como do autismo, também vai estar muito vinculado a um diagnóstico mais precoce, uma intervenção precoce, intensiva, esse meio de estimulação, isso também vai interferir no prognóstico do que esperar para aquele indivíduo. Perfeito. Mi, é a mesma intervenção. Por isso que a maior parte dos cursos, a formação é voltada para DI e autismo. Tá? Porque a gente vai utilizar a aba. A gente utiliza a aba em todos os tipos de intervenção. Você pode utilizar a aba no dia a dia, né? O que a gente precisa ter em mente é esse indivíduo, ele pode aprender uma quantidade talvez menor, a gente pode chegar no efeito teto, ele pode aprender num ritmo mais lento do que os pares típicos, e mais uma questão, ele tem dificuldade na fixação. Então, isso é uma fala muito frequente das professoras, das mães. Eu ensino para ele, mas parece que ele está aprendendo todo dia tudo de novo. Eu ensino ontem, hoje ele já esqueceu. Então, por isso que a gente precisa dos sistemas de apoio, do suporte. Tá. Sistema visual, apoio de dica, né? Então, nós vamos lavar as mãos. Começa por onde? Vamos abrir a ele já vai lembrar e abre a torneira. Então, você pode ir fazendo isso, mas mesmo você dando a dica, dando suporte visual, você percebe que ele sabe, que ele relembra, tá, né? Então, é importante, e aí é que às vezes o terapeuta, a família desiste. Nossa, eu ensinei ele a lavar a mão ontem. Quer saber? Vou lavar a mão por ele. Abre a torneira, lava a mão dele, enxuga, porque é mais rápido, é mais prático. Né? Então, demanda bastante, Mirella. E esse é um outro tema importantíssimo. Além do luto, é uma demanda muito maior para os cuidadores. Né? Exige uma persistência, uma teimosia, eu diria até, de não desistir, de continuar reforçando aquilo, né? Aquele aprendizado. Isso de não fixar, né?
Eu, por muitas vezes com o Arthur, tive que repetir números, treinos com ele, e com ele muito pequenininho, eu ficava assim, não sei qual que é o tamanho da dificuldade do prejuízo, né? Porque você fala ali, pega a bola. A criança não pega, você não sabe se não entendeu, se não sabe o que é bola, se não sabe o que significa pegar, se tem questão motora, só sei que ele não realizou nada. Então, se é do autismo, se é do cognitivo. Isso, então, né? exato. Como o Arthur não respondia nenhum comando minimamente simples, eu pensei de deficiência intelectual, porque como que eu vou saber, né? E aí, por isso que essa dificuldade quando é muito pequeno, né, Lu? Porque você vê ali e você precisa de um tempo ensinando, tendo intervenção para você ver que não, eu tô insistindo e não cola esse aprendizado. Porque teve muitas coisas que pro Arthur Tech foi mais rápido dele desenvolvendo e teve outras que não. E aí essa insistência, gente, não é possível isso, mas, né, E aí, na deficiência intelectual, você tem que ser ainda mais persistente. Mais. Com toda mais certeza. persistente. A gente vai precisar aí pensar, Mi, que esse sistema de suporte, esse apoio, né? Pode ser que ele precise sempre. Para sempre. Acho que a dificuldade da retirada do suporte, né? Então, você coloca, ele responde bem, prompts, dicas e tal. E a hora que você vai tentando esvanecer, você não consegue. Fica uma dependência de suporte, né? É isso. É exatamente isso. Fica uma dependência de suporte. Adorei essa frase. Porque ela vai fazer parte da vida dele. Ela vai ser incorporada à vida dele. Tá? Então, por exemplo, os casos assim, mais bem-sucedidos, vamos chamar assim, que a gente tem, você vê que tem uma família que se adaptou a esse nível de suporte. Entendeu? Então, todo dia eu relembro isso, todo dia ele precisa abrir esse caderninho. Tem sempre essa frase todo dia, se atentem a essa frase todo dia, né? Então, ele vai no mercado comigo, mas ele sempre precisa levar isso daqui. Ele gosta de levar os folhetinhos, porque aí ele vê a imagem, porque ele ainda não lê, né, Luciana? Mas pela imagem ele reconhece. Então tem sempre um nível de suporte, tem uma família que se adaptou e deu esse nível, uma equipe, né? Mas são pessoas que podem sim se desenvolver. E aí, respondendo à principal dúvida, né? Meu filho ainda não fez 6 anos. E aí, o que eu tenho que fazer se ele está apresentando os sinais que você falou que podem apresentar na pré-escola? Então, está sempre abaixo dos marcos do desenvolvimento, aprende mais devagar, não está ali paralelo aos pares dele, tem dificuldade de fixar o aprendizado, são crianças mais dispersas. Então, está todo mundo ali super interessado na atividade, ele está correndo, eles não têm interesse por atividade acadêmica. Né? Eles se dispersam diante de livros, contação de historinha, letras. São crianças mais interessadas num brincar exploratório. Né? Tem também um atraso no brincar simbólico, funcional. Então, tem ali diversos sinais de alerta. O que a gente pode fazer? A gente pode continuar estimulando. Pensem sempre nisso. Diagnóstico precoce mais estimulação precoce. Quanto mais cedo for a intervenção, quanto mais intensiva ela for, mais a gente vai aproveitar as oportunidades que essa criança tem de aprendizado. Porque o que acaba acontecendo também é o seguinte, Mirella, eu digo que eles passam pela escola. Enquanto todos estão pegando as oportunidades, né, e fixando e formando acervo lexical, acervo de conhecimento adquirido, ele passa pela escola, tudo aquilo está voando e ele não pegou para ele. Né? Então, é importante que as escolas se conscientizem disso. Tá? A via de aprendizagem dos 27 é assim, ok, mas do 28º aluno, a via de aprendizagem não é essa. E a gente precisa que ele fixe mais esses conteúdos, que ele adquira. É possível isso da alfabetização. Então, o indivíduo tem deficiência intelectual. Eu devo desistir de cara disso? Isso não é objetivo para ninguém ou não? Tudo vai depender do quadro, do grau, do que faz sentido naquele contexto. Então, não é porque é deficiente intelectual, então não vou alfabetizar, já vou tirar da escola. Não é esse o raciocínio. Exatamente. Né? Ele pode entrar ali num desenvolvimento um pouco mais devagar do que as outras crianças, mas que vai percorrer as mesmas fases. Consciência fonológica, aí vai começar a se dar conta da associação grafema-fonema, vai começar a juntar a letrinha, pum, alfabetizou.
Né? Pode acontecer, assim como pode não acontecer, Mi. Uhum. Como o caso que eu trouxe aí desse adulto que realmente não se alfabetizou e provavelmente não vai se alfabetizar, né? Então, a gente precisa sempre entender que percorrer a curva de desenvolvimento, todos nós vamos. Então, por exemplo, ou deveríamos ir, né? O que eu quis dizer assim é que a gente não consegue pular etapas, tá? Então, antes de andar, nós temos que engatinhar. Ah, você engatinhou com 9 meses, o fulaninho engatinhou com 13 meses, mas ele engatinhou e depois ele vai andar. A mesma coisa é no desenvolvimento das potências cerebrais. Então, ele também vai percorrer fases aí, e de repente pode ser que culmine numa alfabetização, sabe? Ligou ali os fiozinhos e ele alfabetizou. Né? Dentro da deficiência intelectual ficou muito marcado isso. É DI, então não vai ler e escrever. Então não tem Sim. aporte para o sistema escolar. Tem. Tá? Mas pode ser que seja, pode ser não, com certeza é um aporte escolar diferente. Tá? É um nível de conhecimento que ele vai adquirir adaptado para o nível de inteligência, de compreensão que ele tem. Sim. E do nível do uso que ele vai fazer disso. Também, né? Porque, você entendeu? Exato, de novo a gente cai naquela questão dos copinhos, né? Porque você gasta tanta energia e tempo e saúde, da alegria daquela criança, para tentar ensinar algo que de fato não vai ter funcionalidade na vida dela. Uhum. Acho que até assim, a idade, eu vou dizer a idade de forma leiga, né? Mas assim, a idade daquele indivíduo tem que pesar muito. Não é se é adulto com DI, então não tem que alfabetizar, não sei, mas provavelmente, se é uma criança, você tem que investir com tudo, né? Quanto menor for, você tem que apostar em tudo, dando o suporte necessário e as estimulações. Mas conforme vai crescendo, se esse diagnóstico já for mais tardio e tudo mais, tirar o foco, talvez seja o caso de tirar o foco da alfabetização, ou de insistir nisso e pensar mais autonomia, independência, funcionalidade em casa, né? O existir daquela pessoa, como que ele tá, né? E não pular etapas, né? De novo, isso é uma conversa que coincide muito com os casos bem-sucedidos. Então, não adianta você mirar no alto da colina. O que você tem que fazer antes de chegar no alto da colina? Você tem que subir a colina, né? Você tem que construir ali uma base firme para você poder subir. Então, de novo, manter-se sentado, aumentar a capacidade de atenção. A criança nasce com uma capacidade de atenção e concentração muito pequenininha, muito reduzida. E conforme ela vai brincando e vai interagindo com o meio, ela vai se construindo nessas relações e ela vai ampliando a capacidade dela de concentração até o momento que ela chega numa concentração de 45 a 50 minutos. Por isso que as aulas têm esse tempo. E aí você dá um refresh, dá um intervalinho e vem outra aula, né? Pode ser que uma criança consiga chegar numa capacidade de concentração de 10 minutos, já é bastante, né? A gente recebe pequenininhos aí com capacidade de concentração de 30, 40 segundos que a gente mede em cronômetro. Então, assim, quando a psicopedagoga, a psicóloga vem para supervisão comigo e diz, ele se concentrou 10 minutos, uau! Mas foi uma construção. Ele não pulou de 30 segundos para 10 minutos. Então, foi 6 meses em 30, 45. Foi mais 2 meses em 1 minuto, 1 minuto e 30. E assim foi aumentando. Então, lembrem sempre disso. Todo ganho, todo crescimento, ele vai ser gradual. E a gente vai começar sempre pelas bases. Então, no ABA, como que a gente chama? Precursores. Né? Então a gente tem que começar por aí, independente se o diagnóstico é autismo, é DI, é TDAH, né? Hoje de manhã eu estava dando uma entrevista na rádio sobre dislexia, a mesma coisa. Então nós temos aí uma neurodiversidade e as escolas, nós, pessoas da sociedade, quando a gente fala sociedade parece que a gente se exclui, né? Então a sociedade está ali, né? Eu e você não somos, não, nós somos sociedade. A gente precisa entender o conceito de neurodiversidade. Não vai ter um cérebro igual ao outro dentro daquela sala de aula. Sim. E eu acho também até que das famílias assim ressignificarem o que é prioridade na estimulação daquela criança, eu acho que ainda tem muita inadequação de tratamento quando é DI. Por exemplo, você pega, que é deficiência intelectual, aí é um mocinho, é um adolescente, você tá ali dando pepa,
é totalmente desconexo, assim, poxa, não é nem minimamente perto do que os pares estariam. Será que ele não pode a gente aproximar até mais os contextos, os desenhos, as brincadeiras, os temas? Eu acho que tem uma infantilização exagerada. Infantilização. Né, assim, o que acaba... Até o material terapêutico, né, Mi? Então, umas coisas... Né, assim, você fica assim, cara, tá bom, até tal idade tá justificando, mas daqui pra frente não interessa se aderir isso aqui, tá bobo. Cara, tipo, todas essas crianças também precisam da motivação para o aprendizado. Como é que você tira isso da equação? Mas não vai dar certo. Eu lembro desse caso. Ele é muito querido pra gente, ele tá há muitos anos na clínica, então por isso que eu sempre falo dele e eu tenho autorização para falar. A mãe é uma graça e foi muito engraçado, porque quando a gente assumiu o caso, ela chegou, eu juro, Mirella, era uma mesa assim, de apostilas, cadernos, e ela queria que a gente visse tudo aquilo, né? Então eu quero que vocês vejam tudo que ele já fez de atividade. E aí era o quê? Pontilhado, ele passava por cima, ligue, escreveu o nome dele, aí repete 20 vezes o nome dele. Ok, atividades pedagógicas. E aí a gente deu uma olhada ali e tal. E aí a minha equipe foi para casa dela atender, né? E a psicopedagoga que chegou lá disse assim para ela: "Você tem pregador de roupa?" Ela falou: "Pregador? Tem roupa para estender no varal?" Como assim? Você não é pedagoga? Você não é psicopedagoga? Você é da equipe da Luciana? Ai, não tô conseguindo entender o que tá acontecendo. Aí ela me ligou, ela falou: "Lu, você dá uma conversadinha com ela, tal, porque aquelas atividades que a gente propôs", falei, vai levar um tempo, né, para ela entender. Por quê? Na cabeça dela, o que estava programado? Cadê o caderno dele? O lápis, o giz de cera, ele pintava com giz de cera. Vai sentar para fazer tarefa com ele. Vai sentar para fazer tarefa. Já que ele não vai para a escola, ele faz tarefa com as terapeutas, né? E a nossa proposta era completamente diferente. Então, ela foi trabalhar coordenação motora, movimento de pinça com o pregador, e dali eles começaram a separar as cores de roupa, então começou a vir classificação, né? Setorização. E isso é o quê? É o trabalho que a gente faz, é o precursor para ele ter raciocínio lógico dedutivo. Então, hoje, que ponto ele está, por exemplo, só para vocês entenderem a importância disso, né? A gente pode colocar essa branca com essa preta? Não, né? Ele faz, tipo, é óbvio, eu estou deduzindo que não pode. Ou seja, não é algo decorado. Então, o que a gente mostrou para essa mãe, o pouco que ele tinha de repertório era decorado. Se eu mudasse o celular assim, ele já não sabia o que era, eu tinha que entregar assim, era tudo decorado. E o que a gente queria propor é que ele realmente aprendesse, Mi. Então, gente, conceito de inteligência é o conceito de aprender, é você adquirir aquele conhecimento para você. Sabe aquele ditado das nossas mães? Estuda, porque conhecimento ninguém te rouba. É exatamente isso. É uma máxima mais do que verdadeira. Né? Muito, muito. Eu penso até que um caminho que seja muito positivo para as crianças maiores e que estão em intervenção, tanto para deficiência intelectual quanto autismo, enfim, mas esse modelo de salinha, de anotação, de estar sentadinho, cara, isso aí tem uma vida longa não, tem uma vida curta, uma vida útil curta, é muito precoce nisso. Depois, questões, eu digo assim, intervenções mais em movimento, na dinâmica da casa, de repente um esporte, atividade física. A gente tem que estar mudando o tempo todo para acompanhar essas mudanças científicas que nós estamos vivendo e de aplicabilidade, né? Então, por exemplo, recentemente eu me dei conta que o ambiente da psicopedagogia na clínica ele é muito artificializado, né? Porque era a psicopedagoga para um paciente, um por um, tá? Então, não tem distratores, ela está ali só a serviço dele. Bom, mas e na vida real? Na vida real, ele tem 28 amiguinhos em volta dele, o estojo caindo, o outro pedindo a borracha, um assoando o nariz, o outro espirrando, a professora gritando. Essa é a realidade. E eu não quero que ele fique trancado dentro da sala da psicopedagoga conosco. Sim. Eu quero que ele vá para a escola. Então, por isso que na clínica nova, na reforma que a gente fez, o ambiente de psicopedagogia continua as salas individuais, mas agora eu tenho uma sala com 8 lugares, que é justamente para eles fazerem a terapia psicopedagógica em grupo
e outras que vão poder acontecer nesse espaço com a mesma ideia de estarmos ali quanto mais próximos da realidade. Exato, você tem que aproximar esse contexto, né? Porque esse ambiente todo sem distrator, em silêncio, isso é só na sala de terapia. É só né? lá. Ele é importante, é uma etapa que vai ser importante, porque, de novo, lá naquela base, você vai precisar disso, mas você precisa ter uma estratégia de continuidade, né? Porque esse conteúdo, de novo, generalizar, né? De conseguir levar na vida real, né? Do dia a dia. Eu vejo muitas mães lá em Rio Preto, Lu, que meninada de 12, 13 anos, 11, tô falando aqui, tô pensando as famílias que estão na minha mente, né? E que a forma como tá as terapias, cara, tá muito inadequado. Tipo, tá chato até pra mim, entendeu? Tipo, eles têm deficiência intelectual e tudo bem, mas para continuar esse aprendizado, precisa buscar uma motivação de alguma forma. Fazer mais atividades, sei lá, ao ar livre, intervenção dentro da casa, isso de, sabe, separar teu guarda-roupa, arrumar suas coisas. Isso dá uma satisfação pessoal de... Nossa, olha o meu quarto que eu arrumei. Olha, tipo, a roupa que eu escolhi. Olha, tipo, tudo isso são conquistas. Aí, de repente, você vê a criança na terapia sem brilho nenhum no olhar, né? E aí, sei lá, ela no fim de semana, ela vê o trator ali da fazenda do pai e ela se ilumina. Então, assim, lembra que a gente fala que para aprender precisa ter motivação, precisa fazer sentido, né? Então, como é que a gente pode ser incoerente assim, Mi? Então, de repente, ela vai ganhar mais nesse fim de semana, brincando com o pai, daquilo que enche os olhos dela, do que 40 horas semanais que ela fez de intervenção. Né? Então, a gente precisa começar a colocar aí as coisas numa balança e lembrar que nem tudo é só atividade, mesinha, e preparar esse indivíduo para ele ir bem na escola. Né? Então parece pedido para o Papai Noel, né? Ou para o Papai do Céu, eu quero que meu filho vá bem na escola, né? A vida é bem mais do que ir bem na escola. Não, eu já, antes de ser mãe atípica, já achava formato de estudo extremamente defasado, né? Mas depois do Arthur, eu fico incrédula ainda com a forma de ensinar, do que é exigido. Mudei totalmente. De novo, com o diagnóstico do Arthur, eu não parei de sonhar para ele, não. Eu sonho muito grande para o meu filho, mas eu sonho diferente. Tem muita coisa que não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, assim. E aí você pegar de novo essa cartilha que é das expectativas, do desenvolvimento típico e de fazer tudo. Cara, se teve uma pessoa que foi fazendo tudo, fui eu. E não foi isso isso não foi um sinônimo de sucesso para mim. Ter cumprido, a escola, é boa aluna, passou no vestibular, faculdade pública. Na verdade, hoje, o que foi essa chavinha de sucesso, eu digo de sucesso porque hoje eu consigo me considerar bem-sucedida. Eu demorei muito para chegar nisso, porque eu achava que fracassei, né? Poxa, passei a vida inteira estudando... Agora eu não consegui exercer minha profissão, vou ser só mãe, eu não sabia onde me enfiar nisso, assim, me senti super fracassada. E aí, hoje não, eu me sinto bem-sucedida, porque eu fui buscando um equilíbrio, né, das prioridades da minha vida, do que eu queria para o meu filho, fui conseguindo me resgatar no meio dessa maternidade, né, e não foi nenhum diploma, nem a escolarização que me trouxe isso. O que me trouxe isso foram essa capacidade de solucionar problemas, resiliência, flexibilidade. Perfeito, perfeito. Que lindas palavras, Mirella. Lidar com as suas dificuldades. Isso. Porque você tem, eu tenho. Inúmeras. Inúmeras. Ir bem na escola, né? Eu vou até fazer um post sobre isso, gostei disso. Ir bem na escola não é imunização para nada. Nada. Todo mundo vai pagar um preço. Isso. Né? Então, já contei isso em outros lugares, vou contar aqui. Eu também fui aluna que fui muito bem na escola, né? A que sempre se destacou, a corretinha, que fez tudo certinho dentro dos marcos do desenvolvimento. Paguei super alto com uma síndrome da boazinha. Né? Um perfeccionismo absurdo, um desejo de agradar os outros. E também tive que aprender a lidar com isso e aprender a dizer não. E é um aprendizado diário, né? Eu ainda me pego assim com muita dificuldade, muitas vezes, em dizer não. Então,
eu falo um pouco sobre isso, mas queria deixar aqui registrado que tudo tem um preço. É tipo etiqueta. Você pega a mercadoria, vira lá, tem um preço ali atrás, né? A superdotação tem um preço altíssimo, Mi. Então, falando aí em DI, né, falando dos dois opostos, em saúde mental, gente, saúde cognitiva, funções mentais superiores, nunca é bom as pontas. A gente tem que tentar sempre estar no meio, tá? Falando em psiquiatria, psicologia, pensem sempre na régua ali no meio. Então, de um lado você tem o DI, do outro lado você tem a superdotação, que também, quando você vira a etiqueta, é um preço altíssimo a se pagar. Tem uma glamorização, né? Ai, meu filho é superdotado, tem um impacto do que você dizer, meu filho tem deficiência intelectual. Então, o estigma da deficiência intelectual ainda é muito pesado. É difícil de digerir, sabe? Mas, de novo, eu acho que grande parte até disso é porque a gente ainda está muito enraizado no que é um sinônimo de um sucesso da vida de um filho. Tipo, a gente ainda está em busca de certificado de garantia, de imunização. Me dá uma vacina aqui que eu não vou passar por problemas, entendeu? E não é. Só que não. A vida é movimento, a vida é instabilidade, a vida é construção o tempo todo. Né? E a gente nunca vai ter essa garantia. Vai dar certo? Não sei. Vamos apostar. Tem que apostar, né? Se um indivíduo fez lá o teste de QI, fez toda a avaliação, deu um QI baixo, e fazendo as estimulações, é possível ter um ganho de QI? Ou um ganho de inteligência? Perfeito. Amei a pergunta. Sim, é possível, por isso que a gente sugere as reavaliações periódicas, tá? Porque conforme você também vai equilibrando esse funcionamento cerebral, pode ser que a gente tenha resultados diferentes. Então, assim, se eu tenho um QI muito baixo, um QI verbal baixo, um QI executivo um pouquinho mais alto, eu tenho uma discrepância ali acima de 10 pontos entre os QIs que a gente mede, eu tenho ali um comprometimento funcional. Então, qual que é a ideia da terapêutica? É realmente proporcionar um maior equilíbrio entre esses números de QI. Conforme a gente oportuniza mais esse cérebro, como se a gente abrisse as antenas dele para ele receber mais informações, concorda que ele vai começar a processar, ele vai começar uma construção? Então, eu tenho a chance de caminhar ali dentro dos números dos QIs e aumentar isso. Que legal. Eu falo, né, porque a gente, enquanto mãe, a gente busca alguns parâmetros motivadores, né? Mas, de novo, um reforço que seja simbólico, mas para não desistir daquele cérebro, não deixar de apostar e investir de forma adequada, de forma correta. Você vai ter que ajustar não só as suas expectativas, mas a estratégia para aquilo, né? Mas que é possível sempre desenvolver, principalmente um titiquinho de um nenê. A única condição, Mi, que a gente tira aí dessa lista são os processos degenerativos. Certo. E mesmo assim, Mi, a ciência está correndo atrás em coisas que paralisam. A própria estimulação cognitiva, a REAB cognitiva com os idosos, tem a intenção da gente diminuir essa velocidade no progresso da degeneração. Da degeneração, entendeu? Você segurar isso um pouco. O resto, a gente precisa sempre ter em mente que temos sempre o que fazer, temos sempre o que melhorar, temos sempre o que contar com aquele triângulo: indivíduo, família, escola. Né? Esse triângulo a gente tem muito o que trabalhar ali dentro e o que potencializar o desenvolvimento. Por isso que eu uso tanto essa palavra, porque eu acredito na potencialização do desenvolvimento humano. A deficiência intelectual, ela é comum de ser encontrada, tipo, pura, só DI, e não ter outros transtornos envolvidos? Pode acontecer. Ela pode vir junto com questões sindrômicas, né? Está muito associado. Ela pode vir junto com autismo. Ela pode sim vir com outras condições, mas pode existir só um caso de DI isolado, tá? Assim como, por exemplo, associam muito síndrome de Down com deficiência intelectual. Sim. E nem sempre está associada. Você tem casos de síndrome de Down que não tem uma deficiência intelectual associada. Tem um QI mais baixo, um QI limítrofe, mas não chega a ser uma deficiência intelectual. Tá? De novo, do porquê que isso tem que investir, né? Acho até que a questão de síndrome de Down, que é uma síndrome antiga pra caramba, mas que acho que também ficou parada no tempo. Ficou parada, porque exatamente. A galera a gente precisa voltar a falar disso. Só passa, sei lá, físio e TO. Tipo, não pensa no cognitivo, assim. Eu não vejo ninguém receitando aba
comumente para síndrome de Down. Que coisa. Tipo, hoje a aba tá super associada ao autismo, daí acho que as pessoas, talvez, mas síndrome de Down, Não. sabe? E como não? Então, mas É um você sabe, cérebro! esses dias em reunião assim com outros profissionais, a gente estava num congresso, você sabe que eu brinquei com isso e todo mundo também me deu razão exatamente do que você está falando. Aonde estão as pessoas com síndrome de Down? Exato. Você vê, ainda tem também um Aonde estigma estão? muito grande, um isolamento, porque eu acho que ainda tem isso de tipo, mas é síndrome de Down, tipo, essa de subestimar, não tem muito o que ser feito. Cara, como que não tem muito o que ser feito? Eu não consigo aceitar isso. De criança nenhuma, assim, de você ter um raciocínio nesse sentido, sabe? Nós temos as associações maravilhosas, né, Mi, que fizeram história aí, que marcaram a história, né? Principalmente aqui no Brasil, a APAI, Sim. né? Mas eu acredito que aconteceu isso, né? Meio que parou. Ali, Parou. né? E a parte cognitiva, a parte intelectual, a acadêmica, ela também não é tão levada em consideração. Não é oportunizada como deveria, assim, não tem essa associação automática. Tipo, todas as famílias com síndrome de Down que eu conheço e fui convivendo, não tinham investimento nessa parte do intelecto, só a parte motora. A parte motora, ela chama muita atenção, Sim. né, Mi? E ela é muito necessária ali no começo. Então, a criança é mais hipotônica, a criança é mais molinha, ela não vai desenvolver o andar dentro do esperado, e acho que isso acaba chamando ali muita atenção. Sim. Mas a gente precisa lembrar que existe também essa associação errônea. Tem síndrome de Down? Então ele tem deficiência intelectual. Nem sempre. E ainda que tenha, tem que ser estimulado, né? Tem que haver uma intervenção, um investimento de tempo e energia nisso, né, Lu? E dentro disso, da deficiência intelectual, você acha que a gente deixou passar alguma coisa nesse sentido? Tô aqui pensando, aqui refazendo, mas acho que esclarecemos bem, Lu. Vou perguntar sobre sinais precoces. Quais seriam esses sinais? E é difícil de identificar, assim, eu acho, por exemplo, como eu falei do autismo, no caso do Arthur, quando o repertório muito pobre de tudo, muito difícil entender o que é, o que não é. Mas o que então no autismo e DI que você pode, desde lá de trás, e de repente identificando? Fazendo o diagnóstico diferencial, né, Mi? A criança, ela não vai buscar estratégias de resolução. Tá. Ela vai apresentar uma dificuldade de aprendizagem clara, nítida. Então, não é dificuldade, por exemplo, como o exemplo que você falou da bola. Arthur, vamos jogar bola. Talvez ele não atendesse pelo nome, né? Enfim, as questões mais relacionadas ao autismo. São crianças que não vão se interessar por aqueles jogos iniciais dedutivos. Um quebra-cabeça, um jogo de memória, um encaixar as peças, né? Então, você vê ela ali não aprendendo com o próprio erro. Então, tem aquelas casinhas, o primeiro brinquedo que a gente tem de encaixar formas, né? Então, tá ali o formato do triângulo e ela tá com o círculo tentando colocar. O cérebro dela não diz assim para ela, opa, aí não cabe, vamos tentar outra forma. Não, ela fica ali, ela não aprende com o erro, Mi. Tá. Isso eu acho que é o sinal mais evidente, assim, que eu posso deixar de dica. Porque vai ter atraso no desenvolvimento, vai ter dificuldade de aprendizagem, aprendizado mais lento, dificuldade de fixação. Mas eu acho que a chave mesmo, o pulo do gato, é no raciocínio lógico dedutivo. Você vai perceber isso no brincar. Tá, entendi. É bom para poder diferenciar e fazer esse rastreio. Você ainda falou de memória operacional, né? E de não fixar, às vezes, né, os aprendizados. E tem aquela memória imediata, assim, tem uma latência também de resposta, não tem? Que pode ser um indicador? Tem. Ou não? Tem. A gente chama de memória de trabalho, né, Memória ou de memória trabalho. operacional. Eles têm uma dificuldade realmente de fazer a aquisição disso, tá? E mais do que isso, por exemplo, vou te dizer uma sequência de números. Você vai repetir para mim. Isso é memória operacional pura. Você vai usar essa sequência de números e depois você vai jogar fora, porque você não precisa disso. Você não vai gastar seu HD com esse conteúdo.
tá? Mais do que isso, quando a gente fala sobre controle inibitório, você vai jogar essa informação dentro do cérebro e a pessoa vai manipular essa informação dentro do cérebro e me emitir uma resposta. Dá um exemplo, vou dar. Eu digo para você uma sequência de números e você tem que me dizer de trás para frente. Então, você vai guardar a sequência que eu disse, você vai processar isso daqui e vai me emitir uma resposta. Né? Na deficiência intelectual, a pessoa não consegue fazer isso. Mas como que eu vou perceber isso numa criança pequena? Ainda não vai dar para testar. Vai dar, exato. Você entendeu por que a gente tem que esperar um pouquinho? Né? Mas você já vai ver os sinais que eu acabei de listar para vocês. Então, isso já vai estar presente. E aí, quando ela for para o ensino formal, aos 6 anos, aí sim as dificuldades elas também ficam muito mais evidentes. Mas não quer dizer que na pré-escola eu não tinha os sinais e não pude intervir. É isso que tem que ficar bem claro. Não precisa esperar fechar diagnóstico para nada. Nesse sentido, já tem que começar as estimulações que você está vendo, os pequenos atrasos. Você pode não fechar o diagnóstico de DI, mas você vê que os atrasos estão ali. E a forma de estimulação cognitiva vai ser em aba. É isso, né? Porque o raciocínio lógico, Mi, ele começa muito cedo e começa com coisas muito fáceis. Então, a criança vem puxando o caminhão ali do quintal. O caminhão entra cruzado na porta, não consegue entrar. Ela vai continuar puxando, até que ela vai ter uma ideia e vai falar, não, peraí, deixa eu virar. Deixa eu colocar ele aqui na horizontal que ele entra, né? Se ela não tem esses pequenos raciocínios lógicos, noção de perigo, é um bom marcador também. A gente já vê que esse cérebro, ele está se desenvolvendo de uma maneira diferente, né? Então, funções executivas, córtex frontal, tá se desenvolvendo abaixo do esperado, tá bom? Não, perfeito. Lu, acho que agora cobrimos tudo mesmo. Acho que sim. Acho que sim. Agradecer mais uma vez a sua participação aqui, né? Porque para mim você vai picar cartão aqui, entendeu? Quase que tipo uma extensão do Altispod, não é mesmo? Porque a gente bate papo. E assim, a gente só tá gravando o nosso bate-papo, porque isso acontece de vez em quando. Isso. Mas é muita gentileza sua, sempre vir compartilhar aqui, assim, com a gente. Você é muito didática, Lu. Eu gosto muito de falar com você por conta dessa facilidade na linguagem, né? Então, eu acho muito fácil entender quando você ensina. Então, por isso que eu amo quando você vem aqui pra gente falar de vários temas. Informação compartilhada. Pra gente multiplicar, a gente primeiro precisa dividir, Mi. Perfeito. É bem isso. É isso mesmo. Obrigada, viu? Obrigada, meu bem. Até a próxima. Pessoal, fiquem ligadinhos. Então, nessa edição especial de São Paulo, um beijo pra vocês. Até mais. Tchau, pessoal. Até a próxima.